Senhoras e senhores, Paulo Kinzel aqui no Golden Talks. Então hoje eu estou atuando como gerente de produto do Oracle Apex, só do Oracle Apex, não do banco, né? Para a região da América Latina. Então, basicamente ali do México para baixo, se falar português e espanhol, a região é minha. Então é um desafio Boa. gigantesco que temos para aumentar a adoção do Oracle Apex, né, junto com a comunidade de usuários Oracle. Morando fora, eu trabalhei em um pouquinho de tudo. Eu fui garçom, eu ajudei em mudança de caminhão. Eu trabalhei, cara, eu trabalhei empacotando computador durante a construção do navio cruzeiro. Eu trabalhei como coordenador de logística. Deixa eu ver o que mais. Trabalhei em festa de casamento. Eu trabalhei. E nós vamos atualizar utilizando o Oracle Apex. E o que é Oracle Apex, cara? O Apex. O que é Apex, cara? E ele. Você tocou no assunto aí mais rápido do que eu imaginava, né? Vamos explicar aí pra galera esse dilema aí. É Apex, é Apex, é letra minúscula, é letra maiúscula. Boa, não foi nem combinado essa, galera. Por isso que eu vou levar é legal. A gente vai descobrindo as coisas no meio do processo, né, Paulo? É isso aí, é isso aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks e hoje nós vamos falar sobre Oracle Apex. E nessa edição eu trouxe aqui uma pessoa que vai nos ajudar bastante a conhecer um pouquinho desse universo low code e hoje ele está trabalhando na Oracle e com vários desafios aqui na América Latina e vai contar um pouquinho para a gente hoje. Eu estou falando do Paulo e eu não perguntei, Paulo, como que pronuncia o seu sobrenome? Paulo, fala aí pra gente. Pensei no número 15 com L no final. Que vai resolver. Que é boa. Então, senhoras e senhores, Paulo Kinzel aqui no Golden Talks. Bom, não foi nem combinado essa, galera. Por isso que o Golden Talks é legal. A gente vai descobrindo as coisas no meio do processo, né, Paulo? É isso aí, é isso aí. Beleza. Conta um pouquinho pra gente, Paulo, o que você está fazendo agora nesse momento? Então, hoje eu estou atuando como gerente de produto do Oracle Apex, só do Oracle Apex, não do banco, né? Para a região da América Latina. Então, basicamente, ali do México para baixo, se falar português e espanhol, a região é minha. Então, é um desafio Boa. gigantesco que temos para aumentar a adoção do Oracle Apex, né, junto com a comunidade de usuários Oracle. Bueno, entonces tú estás hablando español también, ¿no? Sí. Ah, boa. Pero si quieres tener una charla, yo necesito decir que estoy estudiando. Al momento yo hablo portuñol, no español. Muy bien. Yo también. Es por eso que yo estoy practicando un poco ahora. Yo también estoy estudiando e intentando hablar un poco más, menos portuñol y más español. É isso aí. E é difícil, Bom, cara. É difícil, o pessoal acha que o portunhol, que dá para arranhar o portunhol, não funciona. Na minha experiência, não exatamente. funciona. Cara, Esse aí é o mais incrível, né? Tipo, a gente acha porque a gente entende o que significa, é mais fácil falar, né? Mas é muito pelo contrário, cara. E eu arrisco dizer, pelo menos para mim, nesse processo que eu tô, que em alguns momentos é mais difícil do que o inglês, porque o português está tão enraizado que você, às vezes, não consegue tirar ali o português na hora de falar espanhol. E aí fica aquele portunhol mesmo. é Difícil, né? verdade. De separar as línguas. Eu vou te dizer que eu tenho bastante dificuldade também com relação a isso, porque eu fico sempre na dúvida, essa palavra é em português ou é em espanhol? Se a mesma palavra tem um som muito parecido em inglês e português, para mim já é tipo, é dica que vai funcionar em espanhol. Agora, se é diferente do português e inglês são palavras que são escritas totalmente diferentes e dá um branco, putz, daí fica difícil. Foi, acontece de vez em quando aqueles tilt na cabeça, você tá ali falando, e aí você não sabe se você fala em português, espanhol ou inglês, e a palavra não vem, e você fala, cara, eu não sei mais falar. O que que eu tô falando agora, né? Exatamente. Aí você tem que lembrar uma frase para tentar voltar a falar ali, ou em inglês ou em espanhol. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, já começamos falando um pouco de experiência aí, e a gente quer saber, ô Paulo, como que foi o início da tua carreira, né? Hoje você está trabalhando aí na Oracle, com o Apex, tem uma grande responsabilidade, desafio muito bacana, mas como é que foi o início disso tudo, né? Como que você se interessou por tecnologia, como que você entrou na área de TI? Conta pra gente.
Eu ia dizer, vamos falar de início na área de TI ou lá do começo, cara? Porque eu já tô com 40, então o início é longe, né? Hum. O que que tu prefere? Vamos direto para a parte, acho que dá mais interesse, assim, pro pessoal? Acho que pode contar um pouquinho breve sobre o Aham. início da sua carreira, né, para a gente ver como que você entrou na área de TI. Você teve experiência, por exemplo, em outras áreas antes de entrar para TI, Uhum. ou você já de adolescente ali, ou já depois da escola já começou a fazer faculdade, né, já estudando TI e depois entrou na área? Ah, antes fosse, mas não aconteceu. O meu primeiro trabalho foi numa fábrica de biscoito, até uma fábrica da minha Hum, família que acabou fechando por questões questões do passado, né? E depois disso eu fui morar um tempo fora. Morando fora, eu trabalhei em um pouquinho de tudo. Eu fui garçom, eu ajudei em mudança de caminhão. Eu trabalhei, cara, eu trabalhei empacotando computador durante a construção do navio cruzeiro. Trabalhei como caraca, coordenador de logística. Deixa eu ver o que que mais. Trabalhei em festa de casamento. Eu fiquei muitos anos numa empresa de terceirização. Então, eu passava alguns meses fazendo uma tarefa e depois eu ia para outra. Acho que a mais interessante foi uma que eu trabalhei na Bacardi Martini. E daí eu vi como as garrafas eram feitas. Eu trabalhei no turno da noite, era legal. terrível. Cara, a parte do turno da noite é terrível. Quando eu vim para o Brasil, o que me sobrou foi dar aula de inglês. Não, eu tive a Show. oportunidade de dar aula de inglês, não foi o que me sobrou, Uhum. eu realmente estava procurando outras coisas e trabalhar com aula de inglês e tradução foi a melhor delas. E tradução realmente na época era muito mais, tinha uma demanda muito maior que a gente tem hoje. Hoje tem muita Legal. ferramenta para isso. Antigamente, pô, vi uma multinacional, dizia eu tenho esse manual com 130 páginas do manual de segurança da CIPA e eu preciso dele traduzido para a semana que vem. E daí ia lá o Paulo, que nem, feito louco, tentando traduzir o máximo possível para passar para alguém para fazer a revisão para a gente poder entregar. E daí entrando agora, como o Paulo entrou na área de TI, aconteceu nessa época, porque é um ritmo puxado fazer isso tudo e eu tava dentro da escola das 8 da manhã às 10 da noite. 9h30, 10 horas da noite, todos os dias quase. Alguns dias não precisava ir de tarde, mas tipo, tinha que ficar lá de manhã e de noite. E a dona da escola, ah, não sei se foi bom ou ruim para ela, né? Ela, Paulo, tu parece muito cabisbaixo, tu tem que arranjar um hobby, cara. E eu fui arranjar hobby, fui tentar música, não deu certo, cara, não tem como. Tentei outras coisas e eu disse, bah, sempre gostei do computador. Vou dar uma brincada, vou fazer uns cursinhos. E eu fiz curso de web design. Daí, depois que eu fiz o curso de web design, me apareceu uma oportunidade de trabalhar com macros do Excel. Daí eu comecei a tocar no VBA, porque eu gostava de Excel. Uhum. E, sei lá, o YouTube, no momento, disse: Olha aqui essa programação em C, que legal. E era um curso em inglês que eu fui olhar e me apaixonei por programação. Show. E que Eu ano era cheguei mais ou menos essa época aí, pra gente ter uma ideia? em 2011, eu quero. 2010, 2011, isso. Não, Uhum. não, até não é tanto tempo, né? Eu tava com uns Uhum. 24 anos. E eu me apaixonei, disse para minha esposa, que a gente estava namorando na época, eu vou fazer faculdade de ciência da computação. Eu vou abrir mão de dar aula de manhã, vou fazer ciência da computação, e essa é a minha vida. Ela me olhou Uhum. assim, não, tu tem que seguir teu sonho, ela deu uma pensada, respirou e disse, tu acabou de me dizer que tu tá abrindo mão do teu salário, né? Depois é verdade. Eu vou ter que virar estagiário, vou ter que dar um passo para trás para dar dois Passo para passos trás. para frente, né? Recomeçar tudo de novo? Exato, mas eu não me arrependo, cara. Eu até tive muita gente na época, gente da minha idade, dizendo: Paulo, tá muito tarde. Hoje eu dou risada pensando, cara, 24 anos, nada é tarde aos 24 anos, né? Só que era gente que começou aos 17, aos 24 eles tinham 7 anos de casa. Então, Uhum. assim, pô, para eles, no contexto, era muito tarde. Sim, E teimoso, como sempre fui, eu disse: não, mas eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E baixei a cabeça e fiz. boa. Boa, e E fazendo um aí, parênteses nisso aí, né, ainda mais agora no pós-pandemia, essa questão de idade, de trabalhar com tecnologia, a gente está vendo aí um boom de muitas pessoas que a gente usa a pandemia porque, querendo ou não, nos últimos anos foi um divisor, assim, de águas e um momento histórico, assim, muito importante, né. Teve aham, muita gente
se reinventando, né, migrando de área e vindo para a área de tecnologia e, cara, com várias idades, né. 24 hoje, se a gente falar nos dias de hoje, é piada, fala: "Cara, é a coisa mais comum que tem", né. A gente viu gente com 30, 40 anos, né. Talvez é na fase que a gente está agora, imagina, recomeçar tudo do zero Aham, numa área nova de tecnologia. Então, se alguém estiver assistindo ou conhece alguém, já deixa a dica aí que, olha, não tem idade para recomeçar, né. Pode ter um exatamente. pouco mais de esforço, né, porque aí tem questão ali de que, né, você vai ter que remar um pouquinho mais para conseguir chegar ali junto com a galera que já está mais tempo no mercado, mas, cara, sempre é possível. E hoje tá, eu diria que está até mais fácil o processo, porque a informação está mais fácil de ser adquirida aí no YouTube, em cursos e tudo mais, né? Sim. E o esforço? Não tem coisas que o esforço compensa muita coisa. Porque a gente vê no mercado, tem muito profissional que, infelizmente, às vezes por desgaste, desgosto ou até pelo estresse do dia a dia, é um trabalho que ele demanda muito da pessoa, né. O profissional às vezes acaba parando, tipo: "Ah, eu cheguei até aqui, eu fiz essa parte tá boa, eu não vou continuar". E tem aqueles que têm esse estudo contínuo. Os que têm estudo contínuo, eventualmente vão chegar no nível da pessoa que parou. Então, não dá para achar que está todo mundo na gana ao infinito, que nunca mais vai chegar naquele ponto que poderia estar como um equivalente, um sênior junto com o colega, né? Uhum. Tem que sempre esses pormenores aí. Sim, sim. Concordo. E a área de TI, uma das dicas aí que eu sempre falo pra galera também é assim, cara, é uma área que você tem que entender que você tem que estudar sempre, e a cada 2 anos você tem que se renovar, não tem jeito, né. Se você não entender isso, você vai se frustrar rápido, e eu vi muita gente assim que pensa: "Ah, só porque eu fiz um curso na faculdade já vou ter emprego para o resto da vida". Cuidado com isso aí, não é bem assim, né. Quer te dizer assim, olhando uma experiência em paralelo, que eu só valorizei depois de muito tempo. Que Hum. foi ter feito o curso de administração, cara. Cadeiras específicas, não tudo, porque não existe 100% de alguma coisa que é perfeito, né. A gente pega as melhores práticas, as melhores partes. Uhum. E da administração tem 2 coisas que eu levo para mim até hoje, que no TI são eu vejo assim, ó, como uma da às vezes um calcanhar de Aquiles de alguns. A primeira é aquela, eu vou falar errado, eu tenho certeza que eu vou falar errado. É a teoria do jogo infinito. Que a gente não tá aqui para chegar, tipo, não é um jogo de futebol, tem tempo e pontos e quando acabou o tempo, terminou o jogo. A gente está aqui para fazer, o jogo nunca acaba. Então, a gente tem nosso trabalho, ele obriga a gente a estar sempre buscando, não é: "Ah, eu cheguei a sênior, posso parar". Agora tu vai ter que manter, agora tu vai ter que buscar, agora o mercado mudou. Não, o objetivo é gostar de estar desenvolvendo mais do que chegar num cargo e dizer: "Terminei, é aqui que eu queria, acabou". Mesmo estando naquele cargo, o cargo é um nome, o conhecimento vinculado a ele que realmente, tem que acontecer de forma contínua, 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 porque pode mudar o mercado amanhã, o cara pode decidir não ser mais professor de inglês, ter que virar estagiário, e daí o cargo parece menor, mas é o jogo, tem que continuar, tem que sempre estar batalhando. E a outra é o planejamento estratégico, que quando eu escutei, e depois eu escutei de novo, anos depois, que eu já tinha uns 5, 6 anos trabalhando em programação, e eu pensei: "Bah, mas isso vale para o TI". E vale muito por o que falavam do Scrum, principalmente, porque era aquele negócio de ser um especialista. A gente tem que ser aquele, o T invertido, que é o profissional que tem um conhecimento geral, uns 20, 30% das tecnologias que cercam o ecossistema dele, e ele tem que escolher uma coisa para ser muito bom nela. E isso, às vezes, eu vejo que também falha. O pessoal olha e tenta trazer tudo para 40%, tudo para 50%. Daí ele acaba não sendo muito bom para agregar um valor assim indispensável dentro do que ele está fazendo, porque ele tem que ser um analista de negócio, um analista de sistema, um desenvolvedor, um arquiteto, um DBA, e ele acaba não conseguindo focar para realmente conhecer a fundo aquela uma tecnologia que ele realmente
poderia se destacar mais, né? Então, essas duas coisas eu acho que são muito importantes e que às vezes falta um pouco, até o próprio ambiente acadêmico trazer isso mais forte para os alunos. Eu Entendi. falo muito, Bom, cara. Pode me interromper, por favor, José. ah, tranquilo, a gente está aqui para bater esse papo mesmo. E é legal esse ponto de vista dessa sua transição, porque outra coisa muito boa com isso é que você sempre consegue usar o seu conhecimento nessa transição futuramente, né? Talvez não aplicar da mesma forma, mas pelo que você está Uhum. dizendo, né? Então, aquele curso que você fez, você aprendeu bastante coisa que você conseguiu enxergar melhor e até aplicar aí na sua carreira de TI, né? Mesmo não aprendendo isso dentro de um curso de TI, por exemplo, né? Sim, é E verdade. aí, nesse contexto todo, eh o que que aconteceu até você chegar no Apex? Eu sei que você trabalhou ali com desenvolvimento front-end, programação. Como é que foi esses próximos passos até chegar ali no universo de Apex? Eu comecei no Delphi, cara. Pascal. Nossa, Delphi, Lá que eu novamente. comecei. Lá que eu comecei. Aplicação desktop feita em Delphi. Eu trabalhava no Uhum, suporte técnico. E tu vai achar engraçado como as coisas foram se conectando sem eu me programar para elas. Mas uhum, o interessante, como chegou onde chegou. E o que eu fazia lá? Era suporte técnico. Era, Paulo, não toca no código. Tu é suporte técnico. Tu vai escutar o cliente reclamar, vai olhar no banco, vai fazer um select. Era o banco. Não era Firebird, se eu não me engano, o nome do uhum. banco. Vai fazer o select aqui, essas são as tabelas. Se o que o cliente está falando bate com o que está nas tabelas, vai fazer isso, senão vai fazer aquilo e segue a vida, né? Passei uns 8, 9 meses fazendo isso. É um trabalho puxadinho, porque daí tu começa a escutar as dores do cliente, principalmente. E à noite eu continuava dando aula de inglês. Boa. E sábado eu dirigia saía às 6 horas da manhã da minha cidade, dirigia 2 horas de carro para chegar em Porto Alegre, 8, 8h30, para fazer curso até às 6 horas da tarde para dirigir de volta para Santa Cruz, Caraca, não porque eu parava, queria tava ali a muito milhão. ser programador. Então eu estava fazendo curso 180 horas do concorrente. Fica por isso. Ah, na época a gente fazia o que dava com o que tinha. E o online não era tão forte, não se tinha uma confiança no site de cursos como se tem hoje. Tinha, não eram tão bons, a verificação era mínima, era praticamente um playlist. Então, pô, vou num lugar credenciado. Já toda essa ideia. Uhum. Depois de uns 9, 10 meses, no suporte, eu fui chamado para trabalhar numa multinacional, pelo meu aluno, que era gerente de TI. E eu disse: Ah, mas eu estou começando agora. Eu estou no primeiro semestre da faculdade. No segundo semestre da faculdade. Recém estou fazendo tal curso lá em Porto Alegre. Eu não sei se eu vou conseguir atuar como um dev júnior. E ele falou assim: eu preciso de alguém que fale inglês. É mais fácil te ensinar a programar do que ensinar inglês para o meu pessoal. E foi assim que eu entrei. Cara, esse detalhe seu aí que você comentou é extremamente interessante e curioso, porque aconteceu comigo também. Vou aproveitar Aham, esse, fazer um parênteses, porque eu trabalhei anos atrás, no início da carreira também, com mainframe. Eu já comentei aqui algumas vezes aqui no pessoal, no Golden Talks. E eu tive esse mesmo cenário. Eu estava ali começando no mundo do mainframe, e apareceu um projeto offshore na época, e era um projeto até crítico e tal, né? E estavam recrutando pessoas ali, maioria sênior, especialista para o projeto. Acontece que os dinossauros ali, né, da época, eles não tinham inglês. E aí chegaram a essa mesma conclusão. É melhor pegar um PA aqui e treinar o técnico, né? E do que o inglês, porque na época eu já tinha feito inglês, tinha estudado, aquela coisa de adolescente, né? Não estava com o inglês bom, porque a gente sabe ali que o inglês que a gente sim, aprende na escola nem sempre, quase nunca é igual no mercado de trabalho, mas tem que estudar e é o que a gente tem, né? E aí eu tive essa oportunidade por conta do inglês, só que eu não sabia quase nada para trabalhar naquele projeto na época, tecnicamente, e foi muito bom, cara. E vendo você falar isso, eu lembrei dessa história e até reforçando um assunto aqui para a galera que acompanha o Golden Talks, que é sobre o aprender inglês, né, Paulo? Como é importante e como abre portas, cara. Até hoje o inglês abre portas para mim. Agora eu tô ali me aventurando no espanhol também, né? Afinal, a gente está na América Latina e os nossos vizinhos aqui são todos, falam todo língua espanhola, então é legal a gente ter. E fica essa dica aí para a galera.
Você que já dá aula e tudo, se quiser aproveitar também, dar mais algumas dicas aí pro pessoal. Tá em cima do muro, tem medo, tem receio, tem muita gente que fala: "Ah, eu não gosto de inglês", né. "Ah, eu tenho vergonha de falar", mas, cara, o inglês, eu sempre digo É também, necessário. estudar ali uns 3, 4 anos para você começar a aprender alguma coisa, e muita gente para no segundo ano e fala que não gosta, porque não aprendeu nada. E é aquela regra também do jogo infinito. Continua, vai praticando, vai praticando. Não vai tirar uma certificação, um certificado de fluência, eu tô bom. E nunca mais fala inglês. Passa 8 meses, um ano sem falar inglês com ninguém. E a gente perde se a gente não continuar exercitando, né? Bom, mas a multinacional, deixa eu dar uma lembrada. Sim. Daí foi ali que eu comecei. Saí de suporte técnico, fazia select no banco, e fui para Dev Júnior, em Hum. sistema desktop. Como um Dev Júnior com zero a nenhuma experiência, eu fui encarregado de fazer telinha. Ali começou a vida de front, antes do front se chama front. Era vai fazer as telas e vai chamar os funções que o pessoal tentava fazer, mas às vezes era mais fácil ter alguém com mais experiência trabalhando na regra de negócio e o Paulo montar as telas e daí chamar as funções prontas. Fui fazendo, fui ganhando experiência. Devido ao própria língua inglesa, quando eles quiseram trazer o time dos Estados Unidos para o Brasil, era eu que conversava com eles, era eu que levava eles para almoçar. Quando eles quiseram ter um núcleo no Brasil, eu fui o primeiro a ser chamado para sair da equipe, que era a equipe brasileira trabalhando para o mundo todo, era parte da equipe dos Estados Unidos que fazia o intermédio, porque tinham dois sistemas, o sistema administrativo e o operacional. O operacional era feito no Brasil, o administrativo feito nos Estados Unidos. E daí eu comecei a cuidar do administrativo. E nesse administrativo as telas estavam prontas, mas não tinha relatório para o Brasil, porque o Brasil tudo é diferente. O que se usava para fazer relatório? SQL e uma ferramenta para montar a tela arrastando componente. Então, lá volta o Paulo a fazer select e montar a telinha. Eu fiquei nesse trabalho uns 3 anos, mais ou menos. E na época, pouca experiência e muita vontade de fazer coisa, eu saí para abrir empresa. Eu vou ter minha empresa de TI. E eu insisti muito nessa ideia de ter empresa de TI. Foram alguns anos até não dar certo. Até não dar certo. Eu tinha um sócio, a gente tinha visões muito diferentes. Eu, pessoalmente, vi assim, que eu não sou um empresário, que eu realmente gosto mais dessa parte de me comunicar. Eu tenho uma base técnica muito forte, eu queria voltar. Eu gosto muito de estar nesse ciclo de estudando, aprendendo, implementando, batendo a cabeça, daí estudar, aprender, implementar, bater a cabeça, bater a cabeça. E às vezes isso não alinha com uma startup. Uma startup tem objetivos que eu não estava conseguindo botar minha cabeça junto ali para fazer acontecer. E eu encerrei a empresa e eu vendi a minha parte e eu comecei a fazer curso. Comecei a montar cursos na Udemy e um site chamado Mundo JS, que hoje está parado, já está há alguns anos parado, mas ele ainda existe. Lá na Udemy eu fiz um monte de curso. Eu deixei os últimos 4 rodando lá, de JavaScript e jQuery. Por quê? Porque cursos de fazer select eu sabia fazer, mas tipo um curso de banco, não. Eu fazia query no banco, fazia uns selectzinhos. Mas JavaScript eu entendia, porque eu estava já muitos anos trabalhando no front. E era sempre isso. Até na própria empresa eu trabalhava fazendo front e verificando os dados no banco, para ver se tinha algum problema. E tinha alguém sempre no meio do caminho. Na multinacional era alguém fazendo .NET, depois da empresa era alguém mexendo com Java. Faltava sempre o meio campo para mim, cara. Sempre, tipo, quando eu estava fazendo os cursos de front-end, JavaScript, eu pensei, eu vou estudar Node, porque eu tô precisando, tá faltando essa parte que conecta as duas partes. Eu só sei JavaScript e SQL. Que ferramenta que eu posso usar que tem JavaScript e SQL, Gilson? Quase um pedido aí, me ajuda, pelo amor de Deus. Exato! E
Um dia, um ex-colega meu, grande amigo até, ele estava trabalhando nessa empresa e ele disse: Paulo, a gente está renovando porque nós estamos com um sistema aqui que é feito em Zin. Nunca ouvi falar na vida no Zin antes e nunca mais ouvi falar no tal do Zin depois. Uhum. É feito em Zin e nós vamos atualizar utilizando o Oracle Apex. E eu, o que é Oracle Apex, cara? O Apex. O que é Apex, cara? Uhum. E ele, Agora, uma agora ferramenta lá. você tocou no assunto aí mais rápido do que eu imaginava, né? Vamos explicar aí para a galera esse dilema aí, é Apex, é Apex, é letra Ah, minúscula, é letra maiúscula, porque ó, aqui no Golden Talks a gente até já recebeu ali no passado, né? E quem acompanha o Golden Talks sabe que nós fizemos já entrevistas com a galera de Apex. Vou até pedir para colocar aqui as edições que teve com o pessoal, e a gente recebeu fortes recomendações, ó, tem que ser Apex com letra maiúscula, né? APEX maiúsculo, e tem que falar Apex. Now it's only Oracle Apex, all capital letters, APEX. Yes. I'm looking at all of you with LinkedIn profiles that know Apex and have it capital A, small PEX. I'm going to find you. We're going to get it updated. Né? Mas é Apex, é Apex. Desmistifica aí pra gente um pouco, Paulo. olha, eles optaram pela pronúncia em inglês. E daí o correto seria Apex. Ah, eu chamei Apex por muitos anos, cara. Eu não consigo xingar aqui. Porque Apex em si é uma palavra em latim. E que a gente. E ela está no português. Então não chega a ser errado pronunciar ela do jeito que a gente pronuncia, porque ela existe. Uhum. Mas a Oracle em si pede para pronunciar Oracle Apex, para a gente ter uma pronúncia unificada, independente de qual país se está, o nome é sempre falado da mesma forma, né? Até por isso que a Oracle não Oracle, eu vou manter o nome do país que criou, no caso, para ter aquela padronização na pronúncia do termo só. Mas, de novo, é como se pede tá errado. Eu nunca vejo 100% como errado. Tanto que quando eu tô com o pessoal, eu não corrijo. E tudo maiúsculo porque é uma abreviação. Costumava ser Application Express, se eu não me engano, antes da minha época. E então ele mantém-se tudo em maiúsculo porque era visto como uma abreviação da palavra Application Express. Esse é o meu Boa. entendimento, pelo menos, né? Então tá Show. aí, eu Beleza. espero ter desvendado. Não, boa, já tá claro aí. Em resumo, tanto faz, né? Assim, na verdade, a recomendação é Apex, mas se falar Apex, Apex. tá tudo certo também. Aos meus olhos, Para os sim. brasileiros, né? Para os brasileiros. Exato, Boa. exato. Até porque nossos amigos latino-americanos aí todos também pronunciam na pronúncia do seu país. E eu prefiro focar, às vezes, vamos falar da parte técnica da arquitetura do que brigar com eles, ficar corrigindo o cara, tipo, pô, Hum. é, tá tranquilo, vamos deixar assim que não tem problema. Beleza. Show. E aí foi nessa época aí que você ouviu pela primeira vez falar de Apex, dessa atualização, e aí foi quando você começou 2019. a entrar nesse universo, 2019. Aham. 2019. Eu olhei, cara, eu já tava ali 7, 8 anos fazendo telinha em HTML. E às vezes desktop, mas estava migrando tudo, né? Eu disse, chega de criar botão, chega de criar input, chega de criar div, vamos clicar com o botão direito, fazer como eu fazia no desktop, que eu não me estressava. Tá lindo isso aqui. Ah, mas tu não vai mais programar tanto. Não tem problema. Tem que aprender PL. Eu sei SQL, eu tenho que aprender PL, SQL. E eu achei muito legal, porque para mim, assim, ó, deu um match violento, né? Tudo que eu tinha estudado parece que tinha nascido para usar a ferramenta. Foi muito legal. No meu primeiro ano, no primeiro mês, eu estava já tocando um terror na ferramenta, porque a gente começa fazendo tudo errado, a gente quer brincar e descobrir como funciona. E segui, cara, segui. Eu achei muito legal, porque a comunidade, eu sempre escrevi, como eu falei, eu tinha um blog, escrevia para os cursos. Então, quando eu abracei o Apex, eu comecei a escrever sobre o Oracle Apex. E o pessoal me puxou, me abraçou, a comunidade me abraçou e disse: vem, porque a gente está precisando de alguém que fale JavaScript. A galera, tudo nasceu do banco, 99% nasceram do banco no Oracle Forms.
que estão indo para o Apex, e eu comecei no front-end e estava tentando chegar lá no banco. Então foi Quase o caminho inverso ali da galera, né? e eu disse, eu comecei de cabeça para baixo esse negócio, mas deu certo. Mas deu certo porque muito do que eu contribuía eram dúvidas, porque não tinha nada em português, tudo em inglês, tudo, tudo. Hoje em dia, estou tentando melhorar um pouco isso, mas o conteúdo continua sendo quase exclusivamente em inglês, ou na sua grande maioria em inglês. Então, comecei a produzir conteúdo, comecei a produzir ideias, comecei a postar coisa para o pessoal, e o pessoal gostou. Sempre, por muito tempo, eu passava muito tempo no WhatsApp. Minha esposa dizia, mas tu voltou a ser suporte técnico. Eu disse, não, a gente vai aprendendo, conhecendo, fazendo Sim. network. Se é uma coisa que vai me levar 5 ou 15 minutos para ajudar a resolver, não tem problema. O Uhum. cara diz, me constrói essa tela que vai levar 2 dias, eu vou ter que. Daí eu digo, sinto muito, meu querido, te vira, não tem o que fazer. Aí é uma coisa, Mas, eu sempre falo, uma coisa é tirar uma dúvida, outra coisa é você prestar uma consultoria ali e fazer um projeto pelo WhatsApp, né? exato, exato. E eu fazia valer muito bom senso. Por exemplo, olha, é um negócio, mas está dando conhecimento de graça. É um conhecimento que talvez a pessoa pudesse achar por conta, mas também não é um conhecimento assim, me tirou como uma, tu vai escutar uma expressão esquisita de mim, né? Não me tirou um pedaço da alma passar esse conhecimento para outra pessoa. Eu já fazia isso, eu dava curso de graça para. Por que que eu não vou passar 15 minutos ajudando uma pessoa a entender como é que funciona um evento no JavaScript? Por que que aquele método Ajax não, tinha matado a ação dinâmica X? Tipo, sempre foi tão pouco que eu não me importava em compartilhar. Uhum. E tem um Estamos indo. efeito bom disso aí também, que quando você tem essa abertura, né? Uhum. Você acaba aprendendo muito com a dúvida dos outros, né? Você consegue saber quais são as dúvidas das pessoas, do mercado, o que estão fazendo por aí. Eu, pelo menos, na minha parte grande ali, focado em Golden Gate, né? Na minha parte do tempo, cara, eu aprendo muito com essas dúvidas aí com a galera. Mas, de novo, né? Fazendo um parênteses, deixando claro, dúvidas não é consultoria, galera. Você aprende, Exatamente. você sabe as dúvidas, as dores, o que o pessoal está tentando fazer, às vezes tentando fazer umas loucuras e maluquice também, aí você fala, opa, calma, não é por aí. Então acaba sendo um ganha-ganha, né? Não é só você dar conhecimento de graça ali, você acaba aprendendo um pouco também. É assim também com você nessa parte, ou foi assim também? Exato. Não, bem isso, cara. É uma troca boa, uma troca positiva, porque a gente começa a ter uma visão do que está acontecendo nos outros lugares. E quando a gente entende o que está acontecendo nos outros lugares, já a nossa responsabilidade, às vezes, ela não parece mais tão limitante, tão pesada. Porque tu vai olhar, mas eu tô trabalhando, no meu caso, eu fechei 10 anos como programador, eu tinha 2, 3 anos de Apex, e eu pensava, eu sou um programador mediano. Mas aí quando eu ia trabalhar, comecei a conhecer o pessoal, vendo as dúvidas, vendo que eu conseguia responder coisas e que eles conseguiam responder outras coisas, a gente complementava os conhecimentos. E daí daí eu comecei a dar conta assim, eu sou um programador mediano em stack X, mas não como um desenvolvedor, não como alguém que já está há 10 anos no mercado. Como alguém está 10 anos no mercado, eu estou muito bem porque estão buscando a solução XYZ. Eu sei que o cara que é arquiteto, o cara que é sênior de 20 anos de empresa, eu também sei fazer ela. Às vezes não tão rápido, às vezes falta um pedaço, mas eu também sei fazer ela. E isso dá uma empodera o desenvolvedor a entender que ele tem um lugar no mercado de trabalho. E é muito importante, né? Uhum. Pô, muito bom. E me diz uma coisa, nesse seu processo com a comunidade, como que era, assim, em questão, você já comentou que tinha uma comunidade forte, mas quem que de repente te ajudou, como que eram os eventos? Eu sei que teve um período que a comunidade Apex tentou fazer algumas coisas com o pessoal do GOB também, a galera que acompanha mais ali sabe, né, DBA, que participou do GOB, teve essa oportunidade de ver os eventos acontecendo juntos, e como que está hoje atualmente, né? Eu sei que existe uma vontade, um trabalho muito grande para ter um crescimento e um aumento da comunidade Apex, eu acho que não só no Brasil, América Latina, no mundo, mas como é que foi esse processo para você, que não conhecia Apex, aí passou a conhecer, estava ali junto com a comunidade, fazia contribuições com o blog, ajudava a galera, e atualmente?
né? Quando eu entrei, era realmente Gob Apex e tinha 300 pessoas, cara. 200, 300 pessoas. Tava comendo, tipo, vamos montar um grupo de WhatsApp. Eu acho que foi mais ou menos essa ideia que tiveram, né? Vamos montar um grupo que vai dar tudo certo. E criaram um grupo no LinkedIn, foram chamando. Alguém me chamou, eu entrei ali, me chamaram no WhatsApp, eu fui no WhatsApp. Deu alguns meses, fala desse tal desse JavaScript aí. E daí eu já participei de um vídeo. E quando eu vi, eu já estava no segundo, terceiro vídeo. E eu não lembro o ano, cara. Uns 3, 4 anos atrás. Daí, tipo, eu vi que tinha o Lauk. Ouvi falar do tal do Lauk, que é o Gob Tech Day, né? Quando ele passa aqui no Brasil. E É ele. o LAUC, né? O LAUC, ele é um evento da América Latina que Aham, engloba vários países. Que o GOB ele faz parte desse grande evento, né? Que é isso. o a Latin America Oracle Users Groups. Aí pega os grupos de usuário Oracle de vários países e eles vêm passando por esses países fazendo os eventos. A propósito, vai me matar esse ano, né? Porque eu vou ter que dar um monte deles. A gente está Ah, vendo isso é aqui, bom, isso é bom. a gente vai ter que estar vendo de dividir a comunidade, que até no meu próprio caso aqui, como eu tenho 2 filhos, às vezes passar 20 dias, 30 dias corridos em cima disso é pesado, pesa na família, né? Então, talvez fazer Sim. uma alternância, ter um gerente de produto em todos os países, mas não necessariamente o mesmo gerente de produto para o pessoal poder voltar para casa, estar com as suas famílias aí, poder aproveitar bem o tempo durante o tour inteiro, né? Uhum. Sim, então tivemos isso e daí aconteceram, conforme foi acontecendo as palestras ali, teve aquela situação um tempo atrás que mudou a regra do Oracle Ace, que eu não sei se tu te lembra que mudou Lembro. a política do Oracle Ace, que Uhum. hoje eu entendo, estando aqui dentro, conversando com o pessoal do compliance, eu entendo por que tinha mudado. Eu não acho justo com quem sofreu, mas, porque não foi justo. Mas eu Uhum. entendo por que aconteceu olhando pelo lado da Oracle. E teve essa mudança, e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Oracle Ace. E o que é o Ah, Oracle Ace? Eu fui lá olhar o que era o Oracle Ace, e era um programa de reconhecimento para pessoas que faziam contribuição na comunidade através de postagens, vídeos, palestras, fórum, responder perguntas de fórum, fazer N coisas, tem uns 20 itens lá. Isso Eu aí, disse, que eu já faço contribuem isso. de modo geral com a comunidade, com algum conhecimento, experiência e compartilha isso de boa fé, digamos assim, né, com os outros para ajudar a disseminar conhecimento na comunidade. Exatamente. E na época, eu acho que agora mudou um pouquinho, mas na época, os nomeados ganhavam um voucher para fazer prova, Uhum. ganhavam uns merchandise básico ali, uns stickerzinhos, ganhavam um fundo que nem esse meu fundo aqui, mas de Background, aham. o background escritório com o Ace, Associate, pode participar de um café da manhã, que era uma chamada no Slack, que o pessoal apresentava as novidades da ferramenta de desenvolvimento do produto, então tinha esse acesso antecipado. E eu Boa. pensei, pô, Fazer dá um para fazer isso. parênteses rapidinho. Tem um vídeo que eu gravei esse ano e ele tem duas partes. E aí eu explico para Aham. a galera o que é o Oracle Ace. Eu vou deixar aqui, não vai aparecer Ah, aqui isso na é uma tela, boa. e aí explica um pouquinho do programa. Não fala sobre essa mudança que teve, porque é uma coisa que acabou ficando no passado, digamos assim. Então Exato. a ideia é mostrar o programa como ele é agora, né, e quais são os benefícios. Tem muita coisa legal, né? Tudo isso que o Paulo comentou é sensacional. Inclusive, eu já vou dar uma dica aqui boa. Além desses benefícios que o Paulo comentou, a gente também ganha um voucher, né, para participar lá do Oracle Cloud World, né, lá em Las Vegas, né? Eles não pagam passagem e tudo mais, mas você ganha um voucher e esse voucher, galera, não é barato não, tá? Então dá uma Preço. conferida no vídeo aí que você vai ver. E por que que eu tô comentando isso? Porque, cara, participar do programa ACE é, assim, sensacional, né? Para mim, que já estou há bastante tempo no programa, já aproveitando o momento, me ajudou bastante profissionalmente, me abriu várias portas, porque você é forçado, né, a estar contribuindo, compartilhando conhecimento, criando conteúdo, consequentemente você vai fazendo bastante networking, participando dos eventos, enfim, dá uma conferida no vídeo que lá tem mais detalhes, mas eu vou voltar aqui para o Paulo, que ele
comentar que ele conheceu o programa na época, né? Eu conheci na época, daí o Associate ele é um pouquinho mais limitado, mas já é um programa, porque é 3 níveis hoje que eu acho que tem, né? Oracle Ace Associate, o Pro e o Diretor. Você tá no Diretor, né, Wilson? Sim. Ah, cara, Mas eu não cheguei lá. recentemente eu tive essa oportunidade, esse privilégio, assim, de ser nomeado Oracle Ace Director. Está sendo bem legal e estou descobrindo ainda um pouco, né, de, dos benefícios, e também tem a questão das responsabilidades que acaba aumentando, né, por você ter que contribuir mais, ajudar mais, mas no final é muito bom, que é o que motiva sempre, pelo menos para mim profissionalmente, você está atualizado e tentando inovar, tentando se atualizar e ficar próximo da Oracle, junto com as novas tecnologias e tudo que vem acontecendo todo ano. Retomando, então, parte ali do Ace, quando eu falaram isso, eu pensei, eu vou fazer. Eu já estou postando, já tenho os vídeos, eu já tenho os artigos, só falta fazer. E falaram na cara dura. Eu me nomeei, então é possível fazer isso. Eu me nomeei, porque eu pedi pro pessoal me nomear, só que todo mundo tinha um pedaço das coisas. E daí chegou num ponto que a coordenadora do evento disse, Paulo, vai lá e põe tudo num lugar só, por favor. E eu fui lá e me nomeei. Listei Tinha tudo. algum Apex no Brasil nessa época? Já tinha Não, algum? Não. não. Teve o pessoal que virou alumni por causa da mudança das regras. Então, quando eles saíram, ficou assim, o que eu escutei? Não tem hora com o Apex. Daí subiu uma luzinha aqui. Deu um Uhum. play. Então, eu fui lá, fiz, e eu virei Oracle Ace. Quando eu virei Oracle Ace, eu ganhei esse voucher. Porque a certificação, para quem está começando, não é uma certificação barata. Não existiam programas como os programas que a gente tem hoje. Eu acho muito legal esses programas que tem agora, de tipo, faz o curso e ganha uma tentativa durante os próximos 2 meses, a cloud. O Apex não estava nem incluso no programa da cloud. Ele não era nem OCP, tu não era um Oracle Certified Professional, tu era um Oracle Certified Specialist, que era um paralelo, assim, um curso tá aqui não me incomoda. E eu ganhei o curso, eu ganhei o voucher. No que eu ganhei o voucher, eu comecei a estudar feito um louco, porque eu sabia assim, ninguém tá tirando a certificação do Brasil. Então, fui feito um maluco lá, estudei, tirei a certificação. Consegui tirar, olha, Show. passei, perdão a palavra, com as cuecas na mão, né? Precisava de 70, acho que deu 77%. Mas Estava ali no também, limite, mas boa que você identificou uma oportunidade muito bacana, que na época não tinha ninguém com certificado. e tipo, não tinha simulado, não tinha nada, era só a Oracle University. E deu, e eu procurei, cara, não tinha nada, não tinha como saber o que ia cair naquela prova. E ficou legal, porque daí o que aconteceu? Tá, a gente estava em pleno Covid, tinha aumentado as vagas de emprego, o Apex não tanto, porque o Apex é muito estável, né? Quando não estão procurando ninguém, tem uma vaga por mês de Apex. Quando estão procurando 200 pessoas, tem uma vaga por mês de Apex. Quando estão demitindo metade da turma do TI, tem uma vaga por mês de Apex. O Apex tem sempre uma vaga por mês. Eu gosto bastante dessa estabilidade. E chegou no ponto ali que, pô, o cara, eu já estava numa posição boa, porque eu já tinha sido chamado para palestrar no Office Hours da Oracle, eu tinha sido nomeado Oracle Ace, e agora eu era o único CS de Apex. Então, começou a ficar uma situação legal. No ano seguinte, o Apex foi para a cloud, daí todo mundo ganhou o voucher. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o único OCS e OCP de Apex que tem ali. Se tiver outro, peço desculpa, eu não sabia, mas eu acredito que eu sou o único OCS e Se OCP. tiver outro, alguém souber, já comenta aí para a gente saber. Mas, de qualquer forma, Exatamente. o mérito, de qualquer forma, do Paulo aí, que só tinha mato, né? Você chegou lá, desbravou, foi atrás e conseguiu a certificação, e também participar do programa ACE, sendo aí primeiro no Brasil, né? Exato. Então teve o evento do Lauk, e depois do evento do Lauk, porque eu fazia questão de ir em alguns eventos. E a Karina, que é a nossa outra PM da América Latina, e na época era
ela estava cuidando do Brasil e ela tinha que desbravar tudo sozinha. A Karina é baita guerreira. Ela veio: "Paulo, vem para o Oracle Cloud World Tour aqui em São Paulo". Eu: "Karina, eu não vou matar o trabalho para ir para 2 dias de evento. Tá caro a viagem. Paulo, vem para o Cloud World Tour". "Não, Karina, não vou. Vem para o Cloud". E ela: "Vem, vem, vem, tu tem que vir". Eu fui. Eu fui porque a gente sempre conversava muito sobre essa questão de networking, muito sobre essa questão de networking, e os eventos presenciais são para isso. Dá para fazer networking em evento online, mas não se compara ao networking do evento presencial, porque é mais tempo para conversar com as pessoas, é mais tempo de interação com as pessoas, é menos distração enquanto está sendo falada com as pessoas. E eu fui, e eu fui entrevistado. Então, veio na época o vice-presidente de produto, e ele veio para entrevistar pessoas no Brasil para cuidar para ser a parte, o gerente de produto técnico, assim, digamos, para fazer as apresentações do Apex. E eu estava bem, eu estava, tipo, foi uma união de 5 anos de esforço ali, pesou muito as 2 certificações, o fato que eu fazia as apresentações, o fato que eu era Oracle Ace, o fato que eu interagia e que a comunidade do Brasil me conhecia, o fato que eu já auxiliava algumas coisas do pessoal para divulgar o Apex até de volta para a Oracle, porque eu Chegou sua hora, tinha. né? É, Chegou sua hora. Agora é a hora de você mostrar tudo que você exato, tinha e falar: "Ó, tá aqui, ó". exato. E daí conversa foi, conversa veio, houveram outros candidatos muito bons também, e só que o Paulo estava lá martelando, aquilo do não, tipo, insistir ad eternum, assim. Eu estava lá. O pessoal foi, os candidatos foram para áreas técnicas, tinham outras visões, outros desejos. O Paulo estava lá ainda batendo, tipo, não, você. E passou, cara, levou 6 meses para eu ganhar a resposta. Não foi rápido, não foi rápido, levou 6 meses para eu ganhar a resposta, mas eu ganhei 6 a meses resposta. deve ter ficado ali com uma ansiedade a mil, né? Já tinha desistido, já tinha Ah, desistido. Para mim, assim, ó, não gostaram de mim. Na próxima eu dou um caso jeito. não responder é porque talvez não rolou, né? É, também, 6 meses, né? Exato. Exato, eu pensei: "Ó, na próxima eu dou um jeito agora, essa não foi essa vez". Mas Uhum. foi, chegou o final do ano passado, e ali por outubro, o evento foi em março, imagina, ali por outubro: "Queremos você na Oracle, vamos, pode ser, já que vocês insistem eu vou". E aqui estou. Show, show. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, Paulo, por essa Obrigado. conquista. No mundo dos DBAs, né, eu sempre comento que para quem é DBA Oracle, trabalhar na Oracle é um prestígio que todo mundo que puder ter essa oportunidade vale muito a pena, que é super legal. E no seu caso, né, falando de Apex, sem dúvida, eu acho que é a mesma coisa, né? Você está trabalhando ali no fabricante, né? E ainda mais Exato. responsável pelo desenvolvimento do produto, né? Com a galera aí, deve ser um prestígio sensacional, mas eu gostaria que você comentasse, né? Como que foi esse momento que você passou a ser um funcionário Oracle e agora você está trabalhando na nave mãe, dando continuidade ao que você já faz há muitos anos. Como que é Pois esse é, sentimento, essa experiência para você? Conta aí pra gente. eu já escutei essa expressão algumas vezes que eu fui abduzido pela nave mãe, né. Cara, é um desafio, tá. O meu trabalho agora, o foco técnico é bem reduzido comparado, até por isso que eu acredito que não tinham tanto, porque querer alguém com conhecimento técnico, com desejo de aprender, com vontade de estar continuamente em cima da ferramenta e poder dedicar 70% do dia, ah, poder dedicar 70%, não, perdão, poder dedicar 20 a 30% do dia em desenvolvimento e os outros 70 no aspecto não de desenvolvimento, é um choque cultural. Assim, ó, as primeiras 2 meses, nem vou dizer 2 semanas, assim, foi um exercício para voltar a falar de uma forma mais diplomática, voltar para minha época lá de suporte técnico, poder entender, escutar, ver o que o pessoal precisa.
E, além disso, manter as habilidades em dia, porque eu não estou utilizando elas, mas eu preciso defender a ferramenta. Então, quando alguém fala de escalabilidade, eu preciso, além de ter exemplos, às vezes eu preciso mostrar eles. Eu tenho que explicar eles a um nível técnico e eu tenho que debater eles. Quando alguém fala, porque não dá para ter código back-end. Back-end no banco é péssima prática. Porque seria certo tudo ser microserviços. A gente tem que fazer um debate, a gente tem que mostrar como é que funciona uma arquitetura que é focada em dados, qual é a diferença de separar, usar um load balancer para separar as cargas, para ter os processos, para certas coisas não consumem. Tipo, é uma visão diferente que eu preciso ter ela ainda, só que ao mesmo tempo não dá para ser tudo na ponta da faca, como às vezes dá para ser quando o cara tá trabalhando muito tempo no mesmo lugar, conhece todos os colegas e tipo, já tá todo mundo meio amigo e se xinga com, com três oi, né? Tem que ser mais polido e tem que saber olhar os dois pontos de vista, porque a outra pessoa, se ela tá pedindo daquele jeito, é porque ela tem uma necessidade, não é só dizer assim, tu está fazendo errado. Então, foram um conjunto são um conjunto de habilidades que eu estou tentando continuamente melhorar conforme eu vou me desenvolvendo dentro da profissão. É um desafio bem grande, mas eu estou achando muito legal porque eu acredito, pelo menos, que eu estou fazendo uma diferença que eu não faria antes. Antes eu estava fazendo a implementação no sistema, que eu também adoro, mas atendendo um pouco agora um outro lado meu como profissional, eu acredito que eu estou ajudando, cara, porque eu já apresentei para várias faculdades o Oracle Apex. Ele vai começar a ser utilizado em algumas faculdades como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, vai ter desenvolvimento de banco com Oracle e vai ter desenvolvimento low code, o desenvolvimento mobile, ou programação 3 com low code e Oracle Apex. E a gente não tinha isso. Muito bom. Sim, cara, e isso é legal porque eu estou sentando com os professores e eu estou mostrando para eles a ferramenta para valorizar, assim, quem faz a faculdade sabe que o professor de banco às vezes não ganha o valor devido dele, porque é banco. Uhum. E eu estou tentando trazer isso de volta. Pô, tu tem o coração da empresa aqui. Às vezes o pessoal fala, vamos segregar, porque daí pode desacoplar Desacoplar. qualquer parte e substituir por outra. Eu trabalhei em um lugar que trocou o banco. Trocar o banco não é assim, porque se perder uma vírgula, vai dar problema. A gente não o banco não se troca tão fácil. Conversei com muito profissional, muito dono de empresa, e a resposta é, cara, trocar o banco é difícil. Que não pode parar tudo, não pode ter uma vírgula no lugar errado. Se o relacionamento ou site for feito diferente, tiver que reescrever e dar um problema, meu Deus, não é assim. Vamos trazer essa valorização e, junto com isso, até trazer mais para a comunidade Oracle mesmo, a nível de empresa. Estou pentelhando todo mundo aqui dentro porque eu quero participar toda vez que, olha, vamos falar com a empresa que está usando Oracle Forms, se eles conhecem o Apex para questão de modernização. A pessoa está pensando em vir para o banco da Oracle, é uma feature do banco. Parte do valor do banco Oracle também é o Apex, porque ele só existe para o banco Oracle. Então, isso é importante, ele traz um diferencial que pode valer muito a pena para quem está querendo optar a utilizar nossas tecnologias. Vou Show. dar uma Eu respirada tenho aqui. um. Boa. Sim. Pô, mas está vendendo bem o peixe, está vendendo. Acho que Obrigado, vai ficar obrigado. para ver que está falando com paixão, está conseguindo passar a mensagem aí, deixando a galera curiosa e mais interessada em Apex. Eu tenho uma pergunta para você. Isso era para a gente ter falado lá no início, mas a gente vai falar agora, que já Faz está parte. mais perto do final, que é o seguinte: o que que é de fato, então, o Oracle Apex? Né? E trazendo a sua visão ali, já de programador, front-end e tudo Aham. mais, como que você define Oracle Apex e quais são os maiores desafios e dificuldades de uma ferramenta low-code no mercado de trabalho agora? E eu vi que você tem experiência, que você falou que está tentando levar para as faculdades, para as outras empresas, então conta um pouquinho o que que é a ferramenta, né?
no seu ponto de vista, e quais são os grandes e os maiores desafios e dificuldades em se utilizar e implementar ela? Certo. Olhando assim bem no textbook, no academicamente correto, a Oracle Apex é uma plataforma de desenvolvimento low-code que funciona como uma extensão do banco Oracle. Ponto. Boa. É, E agora, no ponto de vista do Paulo, conta, você enxerga algo diferente a mais, uma vamos, definição mais eu, coloquial, digamos assim? eu acho legal quebrar porque o conceito de plataforma é muito amplo, né? E o interessante do Apex, assim, é que ele transforma em recursos visuais a roda, Uhum. tá? E é já vi, cara, antes tá aqui, olha até que lead. Era o que eu mais brigava. Não se recria a roda. Tô em casa, quero criar um projetinho que eu vou destruir o Apex para ver como é que ele funciona. Vou desmontar o meu Apex para ver como ele funciona. Super recomendo. Fiz isso umas 15 vezes. Estou na minha empresa, preciso montar o sistema X. Se é low-code, usa low-code, não mexe mais. Mas não ficou 10 pixels para a esquerda. Deixa como tá. Dá para fazer isso sempre? Claro que não. Pessoas diferentes têm ideias diferentes e às vezes se teu chefe vem e diz, cara, tu vai botar 10 pixels para a esquerda, tu coloca 10 pixels para a esquerda, porque o chefe falou e está resolvido. Mas se ele não falou, e é possível fazer este acordo, é importante seguir por ele, porque a produtividade se ganha por ali. O que o Apex faz hoje, assim, de uma forma bem genérica? Ele pega várias APIs, várias bibliotecas, e ele transforma isso em componentes visuais. Então, ao invés de eu desenhar um botão usando http.p, colocar as classes, puxar o CSS, importar um arquivo CSS, fazer a parte visual, criar um event listener no JavaScript que vai disparar um evento, que vai fazer uma chamada Ajax lá para o RDS, para poder pegar qual é a função. Isso tudo está embutido. E o trabalho é muito menor. Pronto, Mas eu já tenho. Desculpa? embutido e pronto. Embutido e pronto para usar. Exato. Então, assim, às vezes o pessoal gosta de usar o low-code só para as coisas que eles não gostam de fazer. E o low-code tem que ser usado para tudo que o low-code oferece. Então, por exemplo, nós temos ali o data source. O data source permite consumir a API e ele gera uma tabela, entre aspas, que tu pode utilizar no Classic Report. Tu não precisa ir lá no Apex Web Service, make REST request, puxar um CLOB, converter esse CLOB para o JSON Table, usar o JSON Table dentro do Classic Report que tu pediu para exibir como SQL Query no lugar de apontar para uma tabela. Tu pode dizer REST Data Source, esse aqui que eu quero. Então, e isso causa uma economia grande de tempo. Não tem, se a gente tinha isso sempre, não. Então, projetos mais antigos, obviamente, não vão ter esse formato. Mas hoje em dia tem. Então, é importante utilizar. Tem uma seção de templates de e-mail. Precisa copiar e colar e gerar os templates de e-mail toda vez? Não. Chama o envio de e-mail pelo template de e-mail. Precisa gerar uma API na mão? Não. Tem a parte de RESTful Services que coloca assim, um select asterisco from customers. Não façam isso, mas dá para fazer. E ele gera uma API. Então, assim, claro, tem que botar proteção, tem outras coisas, mas é tão mais rápido fazer tudo que dá no low-code até não poder mais, e daí tratar a exceção pelo que ela é, uma exceção, do que o outro caminho, que o pessoal, eu tive um tempo o pessoal dizia, o Paulo programa muito rápido. Eu não programo muito rápido, cara, eu não programo nada. next, finish. Se não pediu para mudar, eu não mexo. Tá pronto, tá? Deixa como tá. E se vê produtividade nisso. E a outra coisa é o pessoal dizer, mas tu não te sente mal que tu não tá mais programando? Eu falei isso até em novembro, lá num evento que teve em Brasília. Disse, cara, eu continuo programando 80% do meu tempo. A diferença é que esses 20% são mais produtivos que os outros 80%. Porque eu fiz o grosso nos 20 primeiros. Foi o contrário, eu fiz 80% nos 20 e agora eu estou fazendo os últimos 20 no 80%. Porque são as customizações, são as regras de negócio, são as coisas que eu não consigo utilizar os componentes já feitos. E quando eu tenho que entrar no 20, eu tive muita analista de negócio que não conseguia mais ouvir minha voz, porque eu incomodava. Eu dizia, cara, tu tem certeza que a gente tem que fazer assim?
Porque, quanto tempo vai levar? Aqui 1 hora, aqui eu te entrego daqui a 2 dias. Mas por que tanta diferença? Porque aqui está pronto, ó, está pronto, agora tu está fazendo, eu tenho que escrever isso aqui na mão, eu tenho que montar esse relatório em HTML linha a linha. Eu tenho que fazer um componente novo porque tu não quer dar 2 cliques. E isso custa tempo, porque não está pronto. Então, ao meu ver, esses são os momentos assim que realmente a comunicação sobre a entrega fazem diferença. E vou esperar de novo aqui um pouquinho. Acabou meu chá, cara. Boa. Muito bom. Também a gente já está quase chegando também no No final da limite. nossa entrevista, já estamos 1 hora, e muito bom conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, sobre sua carreira, sobre esses desafios, né? Conhecer um pouco mais sobre o Oracle Apex. Eu posso falar particularmente que eu conhecia pouco e ainda conheço pouco, mas desde o ano passado, quando eu fiz as primeiras entrevistas ali com a galera, e quando eu tive contato lá no evento do GOB, que foi junto, né, com a galera de Apex, eu falei, cara, deixa eu entender o que é, como funciona, né? E dá para ver que a Oracle tem investido bastante nessa questão de low code com Apex. E tem uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que ainda é real, que eu acho que de tudo é um dos maiores diferenciais. Aí tu me corrige se eu não estiver falando alguma bobeira, tá? Mas o Apex, ele ainda é gratuito, ele ainda é um produto que não tem custo de licenciamento. Eu posso ir lá, pegar, fazer meu Exato. deploy, criar as minhas soluções ali, low code, rápido, fácil, como você falou, em vez de demorar 2 dias, demora 2 horas, entrega uma tela pronta, só para dar alguns cliques, e não tem um custo nenhum. Exato. Hoje, se entrar lá no nosso site, até tem uma opção, um dos links diz pricing, que dá, é uma coisa que eu quero mudar, cara, que dá a entender que tem custo. Mas o custo, se tu olhar no detalhamento, é o custo do banco. Então, tu não está pagando pelo Oracle Apex. O Oracle Apex, ele vem com qualquer banco. O que se paga nesse pricing foi criado uma grade de preços com base em tamanhos de banco. Porque as features são as mesmas. Se vier aqueles bancos que vêm que a gente disponibiliza via VM, que vem com metade das coisas, porque eles ainda estão em desenvolvimento, eles vêm com o Apex completo. O apex.oracle.com, que eu acho que tem 500 MB no máximo de espaço ali, o que eles dão de workspace, ele vem completo. Realmente, o custo é o custo de banco. E se utilizar na cloud o Apex Always Free, que eu tenho há 3, 4 anos já, cara, nunca gastei um centavo. Tu tem ali Legal. um banco que hoje é um CPU, 2 GB de RAM e 20 GB de espaço. E eu tenho desde então. Atualmente eu derrubei tudo lá porque eu não sou DBA, então não sabia atualizar o 19 sempre para 23, derrubei tudo, montei tudo de novo e agora tudo 23A. Se precisar de ajuda de DBA, cara, me fala que eu te dou umas dicas boas aí, viu? Não, agora eu já matei o banco. Apanhei que nem um louco lá porque tinha Belob junto, como se exporta Belob, quando se... Que dor. Mas agora tá tudo certo. E bem legal, esse novo 23 AI, eu estou gostando bastante das funcionalidades ali. Boa. E aí, no finalzinho, aproveitando, a gente falando aí de AI, nesse pouquinho, tem soluções de AI embutido no Apex? Tem tanto as low code, então a gente tem um assistente, dá para ter um chatbot pronto, que agora em conjunto, não precisa estar no banco 23, pode estar no banco 19, tá? Para usar ele, porque o Apex Assistant, a ideia é não estar desacoplada da cloud e das IAs. Então, estou no banco 19 com o Apex 24.1, que é a versão anterior. Eu já tenho o Apex Assistant, estou na 24.2, eu posso ter, por exemplo, o Apex Assistant alimentado via RAG com Select. A diferença de usar Select e um vetor é que o vetor vai te custar menos, bem menos. Então, dá para fazer uns trabalhos para reduzir, porque tu manda um contexto grande, né, no Select, e o vetor vai te mandar bem menos. Mas tu consegue, um cara que botar o Tiki-Teco para funcionar, ele consegue fazer Select ser metade do tamanho, consegue botar alguns filtros, porque a vetorização para o RAG, e alguém um dia vai me dar um tiro por falar isso, é um like melhorado. Tá? A gente faz um like para buscar tudo que tem aquela palavra e todo esse percentual andar frente e atrás.
Uhum. É um like melhorado porque ele busca por similaridade, por palavras que têm relacionamento entre elas. Então, ele é esse o caminho. Dá para chegar num vetor usando like? Claro que não. Não consigo ver como. Mas já é possível fazer alguma coisa. Vai ter tudo isso sem ter que conectar. Conectar sim, sem ter que programar a conexão com a IA. E tem geração de texto, que é uma ferramenta bem legal, uma ação dinâmica. Põe o input, ganha o output, fornece direto para o usuário. Além disso, o Apex Assistant. Eu não escrevo modelo de dados. Eu não lembro a última vez que eu modelei dados sem ter ajuda. Porque o data modeling com IA faz muita coisa, o QuickSQL faz muita coisa. E tem um carinha ali, habilitou, tem o carinha do App Builder ali que tu consegue fazer revisão. Eu converso muito com o Dev Senior que a IA não é para substituir ele. A IA é para valorizar o tempo dele. Porque, assim, o cara que está 300 anos na empresa provavelmente ganha, tomara que ganhe muito, muito, muito bem. O tempo dele é precioso. Então, se a IA pode adicionar os exceptions no banco, pode fazer os if variável no... Pode adicionar os comentários. Sem ele precisar fazer isso, ele foca no core. E é tempo ganho. Tempo ganho, ele consegue fazer mais coisa que é importante e não aquilo que depois de um tempo ele diz, não vou mais fazer isso aqui, eu não tô nem aí, ninguém vai... não vai dar errado, até dar errado. Uhum. Ou pedir É um para trabalho outra pessoa operacional, né? Trabalho Exato. operacional que você pode jogar para IA fazer essa parte repetidas vezes, com custo baixo, e o cara focar ali só no que realmente vai agregar valor para o negócio, né? É aquele semi-criativo que tu não consegue copiar e colar. Mas tu sabe que tem o mesmo padrão, é sempre a mesma coisa com um pouquinho diferente. E que a IA, a IA é perfeita, ela olha esse padrão e ela duplica, triplica e ajusta conforme o template que tu fornecer para ela. E isso é perfeito, isso acelera muito o trabalho. Show de bola, Isso show de bola. Muito bom, muito bom. A galera com certeza agora vai querer saber mais sobre Apex. Tomara. E se alguém tiver mais dúvidas, né, pode te chamar aí, Paulo, para tirar dúvidas, para bater um papo, trocar Pode. uma ideia. A Claro, gente vai não, deixar foi. aqui nos comentários, né, Por na favor. descrição, na verdade, o LinkedIn, telefone, conta bancária do Paulo, qualquer coisa, galera, faz o Pix aí. É brincadeira. Mas falando sério agora, Paulo, quero te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui participar do Golden Talks e tirar um pouquinho aí do seu tempo e dedicar aqui pra gente, para compartilhar conhecimento, experiência no Golden Talks. Obrigado. E a gente falou algumas vezes, eu gosto sempre de repetir que o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso, tá? Então eu fico muito feliz e grato por você ter dedicado um pouquinho aí desse tempo para vir aqui falar com a gente e participar desse bate-papo. Show de bola. Grande abraço. Beleza. Então vou finalizar aqui, galera, o vídeo como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, se já é inscrito, se não, já se inscreve aí. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo, beleza? Valeu, galera, obrigado e até a próxima. Um abraço. So, guys, take care with Jason. He's looking and watching every one of you. Yeah?